Havia algo estranho naquele lugar, algo que não deveria existir, mas que estava lá, esperando por mim. Eu me chamo Igor e tenho 30 anos. Sou um explorador urbano, fascinado por lugares abandonados e histórias esquecidas. Recentemente, ouvi falar de uma usina nuclear russa desativada, perdida em algum lugar na vastidão da antiga União Soviética. As histórias sobre o local eram nebulosas, cheias de rumores sobre experimentos secretos e desaparecimentos inexplicáveis. Como sempre, senti a necessidade de descobrir a verdade por mim mesmo. A viagem até lá foi longa e exaustiva. O inverno russo parecia consumir toda a vida ao redor, e quando finalmente cheguei à pequena vila mais próxima da usina, notei que os moradores evitavam olhar diretamente para mim. Era como se soubessem para onde eu estava indo, mas nenhum deles ousava me alertar. Um velho me disse, em um inglês pesado: "Aquela usina devorou pessoas. Não entre lá." Dei uma risada nervosa, mas a advertência ficou comigo. Quando finalmente alcancei a usina, a visão era de tirar o fôlego, mas não da maneira que você espera. A estrutura gigantesca parecia viva, com suas paredes de concreto rachadas e cobertas por vegetação espessa. Uma névoa densa flutuava ao redor, dando ao lugar um ar de sepulcro. Era como se o tempo tivesse parado ali, mas ao mesmo tempo, algo continuava a pulsar dentro daquelas paredes. Ao adentrar na usina, senti um arrepio percorrer minha espinha. A primeira coisa que percebi foi o silêncio opressor. Não havia som algum, nem mesmo do vento. A escuridão era sufocante, mas eu segui em frente, com a lanterna tremendo em minha mão. No corredor principal, os restos de antigos equipamentos estavam espalhados pelo chão, corroídos pela ferrugem e pelo tempo. Foi quando ouvi um som, fraco e distante, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Igor Dot. O som era quase imperceptível, mas o bastante para me fazer congelar no lugar. Continuei a andar, tentando ignorar a sensação crescente de que algo me observava. Encontrei uma porta parcialmente aberta e entrei. Era uma sala de controle, com painéis cobertos de botões e monitores quebrados, mas o que chamou minha atenção foi uma cadeira virada para a parede. A cadeira girou lentamente, por si só, revelando uma figura que não deveria estar lá. Um homem, pálido e decrépito, vestindo um uniforme da era soviética. Seus olhos estavam afundados nas órbitas, mas pareciam me perfurar com um olhar que transmitia uma mistura de desespero e ódio. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, deixando um rastro de vapor no ar frio. Corri para fora da sala, o coração batendo descontrolado. O que eu tinha acabado de ver? Um fantasma? Uma alucinação? Tentei me convencer de que estava cansado, que minha mente estava pregando peças, mas cada passo que eu dava me levava mais fundo na escuridão da usina, e o sentimento de estar sendo seguido aumentava. Em algum momento, perdi a noção do tempo e do espaço. As paredes começaram a se estreitar, e eu tinha a sensação de estar preso em um labirinto sem fim. O som de passos ecoava pelos corredores, mas não eram os meus. Comecei a correr, tentando escapar da presença que se aproximava, mas parecia que o lugar inteiro estava vivo, se movendo, tentando me aprisionar. Finalmente, encontrei uma escada que descia para os níveis inferiores da usina. Não sei porquê, mas desci, talvez na esperança de encontrar uma saída. A cada degrau, o ar ficava mais pesado e a sensação de terror mais palpável. No fundo, encontrei uma porta de aço, enferrujada e selada. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, a porta se abriu lentamente, revelando uma câmara escura iluminada por uma luz fraca e pulsante. Dentro da câmara, vi algo que me gelou até os ossos. Um reator, ainda ativo, emitindo uma luz sinistra. Ao redor dele, figuras indistintas se moviam, como sombras vivas. Uma delas se aproximou,
e eu finalmente vi seu rosto. Era o mesmo homem que eu havia visto na sala de controle, mas agora seu corpo parecia distorcido, sua pele se derretendo e se reformando de maneiras impossíveis. Ele estendeu a mão em minha direção, e uma voz reverberou em minha mente: "Você não deveria estar aqui." O terror me paralisou, mas antes que ele pudesse me tocar, uma força invisível me puxou para trás. Caí no chão, e quando me virei, a porta de aço estava fechada novamente. Corri sem olhar para trás, subindo as escadas, tropeçando, tentando fugir de algo que eu sabia que não poderia escapar. Quando finalmente consegui sair da usina, o ar gelado do lado de fora me atingiu como uma lufada de vida. Mas o medo não me abandonou. Mesmo agora, enquanto conto essa história, sinto que algo daquela usina ainda está comigo. Talvez eu tenha trazido de volta mais do que apenas memórias. Talvez algo de lá tenha me seguido, esperando o momento certo para se revelar. Essa é a história da usina nuclear que deveria estar morta, mas que de alguma forma ainda pulsa com uma vida antinatural, e eu sei que mais cedo ou mais tarde ela virá me buscar. O som do metal retorcendo nunca deveria ser tão alto. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu me aproximava da fábrica abandonada, o cenário de um dos meus maiores medos. Eu tinha 27 anos, e era a terceira vez que me encontrava diante daquele edifício gigante e decadente, uma carcaça de metal e concreto esquecida pelo tempo. A curiosidade sempre me corroeu, e mesmo sabendo dos rumores que cercavam aquele lugar, eu não pude resistir. A entrada estava escancarada, como uma boca esperando para me engolir. Ao cruzar o limiar, a sensação de invasão era palpável. O ar era pesado, carregado de ferrugem e umidade, e cada passo que eu dava parecia ecoar por toda a estrutura. A luz do sol se filtrava através das janelas quebradas, criando sombras dançantes nas paredes manchadas. Avancei por um corredor estreito, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som distante de goteiras. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez um sussurro suave, como uma corrente de ar que carregava palavras esquecidas. "Vá embora." Minha respiração falhou por um segundo, mas a curiosidade, ou talvez a teimosia, me empurrou para frente. Cheguei a uma sala ampla, repleta de máquinas abandonadas, suas formas gigantescas e enferrujadas, parecendo monstruosidades adormecidas. O lugar tinha uma energia opressiva, como se estivesse carregado de memórias ruins. E então eu vi. Uma figura alta e magra estava em pé ao lado de uma das máquinas. Seu rosto estava virado para mim, mas eu não podia ver seus olhos, apenas a escuridão que parecia emanar dele. O pavor tomou conta de mim, mas meus pés permaneceram firmes no chão. Não havia para onde correr. Eu estava congelado. "Você veio ver o que nós deixamos para trás?" A voz era áspera, como metal arranhando metal, e reverberava nas paredes da sala. A figura começou a se mover em minha direção, lenta, deliberada. Seus passos não faziam som, mas o ruído do metal retorcendo voltava a invadir meus ouvidos, cada vez mais alto. O chão parecia tremer sob meus pés, e o som tornou-se quase ensurdecedor. De repente, tudo parou. A figura desapareceu, deixando apenas o eco de sua presença na minha mente. Mas antes que o pai e eu pudesse respirar aliviado, senti uma mão fria e invisível agarrar meu ombro. Olhei para trás e a sala estava vazia. Nada. Ninguém. Minhas pernas finalmente responderam, e eu corri, o mais rápido que pude, atravessando o corredor de volta à entrada. Mas o som do metal retorcido me perseguiu, cada vez mais alto, até que eu saí do edifício e o silêncio me envolveu novamente. O que quer que estivesse naquela fábrica, o que quer que eu tenha visto, não veio atrás de mim. Mas eu sabia com todas as fibras do meu ser, que aquilo continuaria lá, esperando, sussurrando, e que jamais me deixaria esquecer. Nunca mais voltei lá, e todas as noites, quando fecho os olhos, posso sentir aquele frio no meu ombro,
como se algo ainda estivesse me segurando, me lembrando de que a curiosidade tem um preço que às vezes não estamos preparados para pagar.